Como este relatório demonstra, é muito grave o que se passa com os jovens, cada vez com mais dificuldades em encontrar emprego. O desemprego dos jovens já ultrapassa, em média, os 21% na União Europeia, mas em alguns países é ainda muito superior. E cada vez é mais difícil aos jovens que concluem os seus estudos encontrar um emprego com direitos, um emprego com salários dignos. Em geral, o que lhes oferecem é um estágio, muitas vezes não pago, usando assim os jovens e a sua necessidade de um trabalho para os explorar, não lhes pagar sequer os estágios, e quando lhes dão um emprego é precário e mal pago e sem direitos. É uma situação inadmissível e por isso é preciso que haja políticas direcionadas para impedir que esta exploração continue, inclusivamente criando empregos para os jovens, mas também garantindo os direitos que têm. Obrigado. Sr. Presidente, caro Comissário, caro colega relator, caras e caros colegas, a nova diretiva vem criar um quadro normativo mais exigente e atualizado relativamente às emissões industriais, o que consideramos ser um passo importante para uma melhor defesa do ambiente e da saúde pública, em particular das populações que vivem e trabalham na proximidade de complexos industriais ou em áreas sob sua influência. Ao estabelecerem-se valores limite de emissão para um conjunto alargado de poluentes e ao estabelecer-se a necessidade de adaptação das grandes indústrias emissoras a esses valores limite, através das melhores tecnologias disponíveis, consagra-se um importante princípio, o de que, para protegermos o ambiente e a saúde pública, deveremos implementar nos processos produtivos, em especial naqueles de maior impacto ambiental, as melhores tecnologias que o desenvolvimento científico e tecnológico coloca ao nosso dispor. Esta é, de resto, a abordagem que defendemos também para as emissões de dióxido de carbono e de outros gases com efeito de estufa. À utilização de instrumentos de mercado, como o comércio do carbono, que a União Europeia tem vindo a defender, contrapomos a necessidade de uma abordagem normativa que seja ambientalmente eficaz e socialmente justa, ao contrário do que sucede com a abordagem mercantil. Por isso, nos regozijamos com a rejeição, nesta segunda leitura, da aplicação do comércio de emissões aos óxidos de azoto e ao dióxido de enxofre que alguns pretendiam. E registramos a alteração que clarifica a possibilidade de estabelecimento de valores limite e, portanto, de uma abordagem normativa e não de mercado, também para o dióxido de carbono e demais gases de efeito de estufa sujeitos ao regime de comércio europeu de licenças de emissão. Entretanto, ao prosseguirmos este esforço global de redução das emissões, não podemos deixar de ter em conta as diferenças que existem entre os Estados-membros e as especificidades de cada um, desde logo ao nível dos respectivos sistemas produtivos e condições de produção, bem como ao nível da capacidade de implementação das necessárias adaptações nas tecnologias e processos produtivos. O compromisso alcançado assegura a observância desta realidade diversa. As derrogações previstas, adequadas e justificadas, e os planos nacionais de transição asseguram a necessária flexibilidade na implementação das melhores tecnologias disponíveis, sem comprometer os objetivos originais de proteção do ambiente e da saúde pública das populações. Valorizamos também a possibilidade expressa de os Estados-membros manterem ou adotarem medidas de proteção mais rigorosas que as estabelecidas na presente diretiva, nomeadamente as relativas às já referidas emissões de gases de efeito de estufa. De forma a salvaguardar a produção sustentável nos diferentes Estados-membros e regiões, este novo quadro normativo agora estabelecido deverá ser complementado com medidas comunitárias de apoio à modernização dos sistemas produtivos, em especial nas economias mais vulneráveis. Por fim, é também fundamental o apoio ao investimento em investigação e desenvolvimento pública que garanta o desenvolvimento e a melhoria contínua das melhores tecnologias disponíveis. Muito obrigado. A insistência na flexibilidade e na dita flexsegurança levou à proliferação do trabalho precário e atípico. Em vez de ser a exceção, transformou-se na generalidade da contratação de mulheres e jovens desde que se começou a insistir na flexibilidade laboral
e na dita flexsegurança. Esta situação, aliada ao crescimento do desemprego, é uma das faces mais visíveis da crise do capitalismo que estamos a viver e tem particular responsabilidade no crescimento dos trabalhadores em situação de pobreza, por terem salários tão baixos que não chegam para lhes garantir viver com dignidade. No final de 2008, já eram 19 milhões na União Europeia. Hoje, com o crescimento do desemprego, serão certamente muitos mais milhões a viver em situação de pobreza, apesar de trabalharem. Assim, impõe-se uma ruptura com as políticas neoliberais que fragilizaram direitos laborais, incluindo a flexsegurança, que sempre esquece a segurança. É tempo de respeitar a dignidade de quem trabalha e produz a riqueza. Obrigado, Sr. Presidente, e aceito as minhas felicitações. As anteriores reformas da PAC conduziram à liberalização dos mercados agrícolas. Consagraram profundas injustiças na distribuição das ajudas entre países, produções e produtores. Desmantelaram os instrumentos de regulação da produção, como as cotas e os direitos de produção, e os mecanismos de intervenção e de regulação dos mercados. Sujeitaram a agricultura às regras da OMC, onde foi sendo usada como moeda de troca de outros interesses. O resultado está à vista. Foi o imparável abandono da produção por parte de milhões de pequenos e médios agricultores, precariedade de rendimentos e volatilidade dos preços crescentes, o agravamento da dependência alimentar de inúmeros países e regiões. Por tudo isto se impõe uma profunda modificação da PAC, que garanta a segurança e soberania alimentares, dando prioridade à necessidade dos países e regiões desenvolverem a sua produção para satisfazerem as suas necessidades, favorecendo-se a sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento rural. Que promova a diversificação da produção e evite o seu afunilamento, reconhecendo as especificidades dos diferentes setores e regiões, que através da modulação e do plafonamento das ajudas ultrapasse os atuais desequilíbrios entre produções, produtores e países. Finalmente, que preveja mecanismos de intervenção que garantam preços justos à produção e proporcionem aos agricultores rendimentos que garantam a continuidade da produção e a regularidade do abastecimento alimentar. Muito obrigado.